Pessoal, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, se reuniram pela primeira vez desde que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, liberou o contato entre eles. Vamos saber então sobre essa primeira reunião com a Luciana Verdolim, que vai trazer os detalhes para a gente agora. Já a discussão sobre eleições de 2026 tinha muita coisa engavetada ali que precisava ser discutida depois desse tempo todo, hein, Luciana Verdolim? Bem-vinda. Boa tarde, Cine. Boa tarde a todos. Muito papo, né, para colocar em dia. Esse primeiro contato teve como objetivo, inclusive, uma confraternização. Teve uma reunião no PL de manhã, depois um almoço numa churrascaria aqui em Brasília e as lideranças do PL, inclusive ex-ministros do governo Bolsonaro, estiveram presentes. Agora à tarde, Bolsonaro está novamente na sede do PL e na segunda-feira, 3 horas da tarde, aí sim, a reunião que vai dar a partir das discussões de candidaturas para o ano que vem, para as eleições presidenciais e eleições gerais. Bolsonaro insiste que vai ser candidato, não tem como não ser, apesar da questão envolvendo a inelegibilidade dele lá no Tribunal Superior Eleitoral. Voltou a dizer que é preciso que o Congresso Nacional aprove o projeto de anistia, não para ele, mas para outras pessoas que estão sendo aí deixadas de lado, que precisam ser levadas em consideração pelo Congresso Nacional. Com relação a uma possível participação dele no 8 de janeiro, ele fez questão de lembrar que nem estava no Brasil, que estava nos Estados Unidos e por isso não pode ter nenhuma responsabilidade. E com relação à delação de Cid, né, do ex-ajudante de ordem, Bolsonaro disse o seguinte: olha, delator sempre fala muito para garantir benefícios, não necessariamente tudo que diz é o correto. Com relação às eleições do ano que vem, a gente já sabe o seguinte: Bolsonaro gosta e trabalha muito bem com relação às candidaturas ao Senado Federal. E a avaliação é de que já tem uma demanda muito grande. Algumas vagas, aí o ano que vem a gente tem eleição no Senado para 2 vagas e alguns partidos, né, uns partidos, melhor dizendo, não, alguns estados têm algo em torno de 5 candidatos. Quem vai escolher esses candidatos é o próprio Bolsonaro, que gosta, inclusive, de tratar da questão dos suplentes. Então, ele vai se empenhar pessoalmente nessa questão. Não tem conversado ainda com lideranças, mas a partir da semana que vem vai ser dada a largada. As conversas em torno de 2026 vão começar. E quando o partido vai pensar num plano B, caso Bolsonaro não consiga mesmo ser candidato? Muito mais para frente. Foi o que a gente ouviu hoje durante as conversas com as lideranças, pelo menos nesse primeiro momento. Trabalha-se com a candidatura de Bolsonaro e é ele quem vai escolher quem vai sair candidato ao Senado. Muito obrigado pelas informações, Luciana Verdolim. Um ótimo trabalho para você. Nós vamos conversando ao longo dessa edição. Aqui comigo já estão Alan Gani e Fábio Piperno. Daqui a pouco Gustavo Segré e Zé Maria Trindade também se conectarão conosco. O Zé, aliás, está pronto também para conversar. E aí, Zé, tudo bem? Beleza, muito bom. Foi um encontro muito importante, romântico, cheio de coraçãozinho, viu? O que você acha desse encontro, hein, seu Fábio Piperno? Esse encontro deve ter sido aí uma reunião para matar saudades, né? Afinal de contas, não se viam há muito tempo. Agora, é importante, sim, e é óbvio que a estratégia mais importante que eles têm a traçar é essa, visando realmente constituir maioria no Senado. Não é uma tarefa fácil, tem que combinar com o eleitor, mas está muito evidente que essa vai ser a grande batalha do bolsonarismo em 2026. Gani, tinha muito tema represado ali por conta dessa determinação do ministro Alexandre de Moraes? Com certeza. E eu acho que o principal tema ali é a estratégia para 2026 acertada de focar no Senado. Quem quer tudo, nada tem. Então é uma estratégia acertada e o Senado é um caminho aí pavimentado para fazer forte oposição ao governo, se for situação também para consolidar o poder do PL. Bom, pessoal, eu quero voltar aqui ao debate sobre o primeiro encontro de Jair Bolsonaro com o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, depois da determinação do ministro Alexandre de Moraes. E aí, Alan Gani, há vários assuntos que precisavam ser discutidos entre eles, né? Porque
Segundo as informações que tivemos, eles não mantinham contato algum, embora Jorginho Melo tenha... Deu aquele furo no direto. Acabou sendo chamado ao STF, respondeu que foi um grande engano, que na verdade não havia esse encontro. Mas a gente entende que, embora Valdemar Costa Neto seja apontado como o dono do PL, a figura de Jair Bolsonaro é muito importante hoje para o partido por causa da capilaridade que ele promove, né? Por conta das bases e dos redutos que Jair Bolsonaro consegue arrastar com ele em todo o país. Agora, o fato deles discutirem a eleição para o Senado é algo que seria o mais relevante diante da inelegibilidade de Jair Bolsonaro até aqui? E eu vou te dizer por quê, Evandro. Porque o Senado é o poder que consegue ser o poder regulador e fiscalizador do Supremo Tribunal Federal. E há uma insatisfação por parte da direita, por parte principalmente aí de bolsonaristas, em relação à condução do Supremo Tribunal Federal, em relação à condução processual e também o ativismo judicial. Portanto, ter mais senadores seria uma forma constitucional de enfrentar o Supremo Tribunal Federal. Ô Zé Maria Trindade, como é que você avalia essa vontade do PL de obter mais cadeiras no Senado? Qual que é o principal objetivo com isso? Me conta. Pois é, olha, primeiro o seguinte, existe aqui uma possibilidade de cenário sem o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também sem o presidente Lula, né? Mas todos concordam que os dois grandes eleitores para 2026, ou na chapa ou fora da chapa, são Lula e Bolsonaro. O PL sabe muito bem disso e vem se preparando de duas frentes. A primeira, Michele Bolsonaro, está fazendo um trabalho muito importante pelo Brasil inteiro, montando o PL Mulher em todos os estados. Onde ela chega, organiza o PL Mulher, isso fortalece muito o PL. E o ex-presidente Jair Bolsonaro tem todo um andar aqui no PL, recebe ajuda do PL, inclusive, e montou um grande escritório político. Vêm prefeitos, governadores, visitam, tiram fotografia, conversam com ele, e ele se mantém como candidato e será assim até a última hora. Portanto, o PL sabe muito bem que se trata de um grande eleitor para o partido. Essa história do Senado, me mostraram lá no PL, né, qual é a estratégia. A ideia é eleger pelo menos um senador por estado e, em alguns estados, 2 senadores. É o caso, por exemplo, da previsão de São Paulo e aqui em Brasília, 2 senadores do PL. E qual é a grande estratégia e a novidade? É que seria um candidato do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, identificado literalmente com ele, seria um candidato de Bolsonaro, e outro candidato apoiado por Bolsonaro, mas do grupo da direita, que pode ser de qualquer partido. E pelas contas, mais os senadores que continuarão, que a reforma agora são 2 vagas, né, 2 terços, o PL teria 40 senadores, de 81. Não é quórum constitucional, mas uma maioria muito importante no Senado Federal. Então, uma grande força. Aí, meu amigo, tem debate sobre impeachment de ministro, tem debate sobre domínio do próximo governo, mas esse realmente é o grande foco do PL e da direita. É verdade, Zé. Fala, Piperno, o que foi? Não, precisa combinar com o eleitor, né? Uma coisa é o partido traçar suas estratégias legitimamente, é óbvio. Agora, outra coisa é o eleitor falar, puxa vida, eu estou de acordo com isso. Mas eu creio que, por exemplo, em Santa Catarina, esse grupo não teria dificuldade alguma em eleger os 2. Mas, por exemplo, no Ceará, será que o senador Girão conseguiria defender o mandato dele? Também não me parece algo hoje muito provável. Mas você não acredita que essa baixa popularidade do presidente da República até aqui possa alimentar essa vontade, então, de se buscar um caminho oposto, mesmo que no legislativo? Eu acho que você usou o verbo correto. Alimentar a vontade. Daí a realmente suprir essa fome é uma outra coisa. Não vamos esquecer que em 2018, quando o presidente Bolsonaro se elegeu, as dificuldades do PT eram muito mais imensamente maiores do que são hoje. Embora hoje o presidente Lula não viva o auge da sua popularidade, naquela época era muito pior porque ele estava preso. Ô Gani, você acha que há uma distância de fato entre alimentar essa vontade e chegar lá?
Olha, claro que há uma distância, claro que fazer votos, Evandro, não é tão simples, mas hoje Jair Bolsonaro é a máquina de transferência de votos. Mesmo ele estando inelegível, Jair Bolsonaro consegue transferir mais votos do que o seu opositor. Isso ficou muito claro nas eleições de 2022. Mesmo Bolsonaro perdendo as eleições, ele conseguiu fazer diversos governadores e diversos senadores. E até agora, mesmo inelegível, Bolsonaro continua uma figura viva na política brasileira. Eu acredito que a estratégia do PL, primeiro, vai ser tentar reverter essa inelegibilidade de Jair Bolsonaro. E segundo, caso não consiga, caso não tenha sucesso, é fazer o máximo de senadores. Mas fazer o máximo de senadores depende de Jair Bolsonaro. Mas com certeza já sai com uma vantagem. E se ele for preso, será que o cenário é o mesmo? Pode ter, pode ter o efeito contrário, porque se tiver uma percepção da população, Piperno, de que ele foi preso injustamente, uma perseguição política, aí o tiro sai pela culatra. Aí a máquina de fazer votos fica ainda mais turbinada. Mas se as provas, se as evidências foram tão fortes a ponto de anular essa percepção parcialmente... Mas essas evidências estão sendo bastante questionadas. Aliás, tem um monte. Ô, Zé Maria, eu quero te ouvir sobre esse aspecto. Diga, Alan, por aqui se diz o seguinte, prender Jair Bolsonaro é eleger a Michele Bolsonaro. Então, tô contigo, Zé. Uma repercussão política muito grande, muito forte nisso. Então, a política tem dessas coisas. Esta polarização é importante. E eu ouvi, em reunião de esquerda, de que eles já contam com a possibilidade de um presidente de direita em 2026. Quem? Ainda não se sabe. O político odeia essa situação de política aberta. Ninguém sabe o que vai acontecer em 2026, que está ali na esquina. Peguei um remedinho lá do Gani para ele modular um pouco a voz, assim, porque num momento está aqui, no outro momento ele está... Entendeu? É coisa de professor, para dar aquela despertada na galera. É o que eu sempre falo, energia. Né? O opalão hoje está cheio, isso. Pisou, acelerou, meu filho, tá certinho. Gente, aliás, eu quero contar para vocês também que Jair Bolsonaro aposta no apoio dos republicanos para votar o projeto da anistia na Câmara. O ex-presidente promete manter a pressão para que o tema entre em pauta o quanto antes e deve se reunir com o mandatário da sigla, que é o Marcos Pereira, nos próximos dias. Bolsonaro já esteve com Gilberto Kassab do PSD, também se reuniu com o Rueda, do União Brasil, Ciro Nogueira, do PP e lideranças desses partidos já disseram reservadamente ter maioria nas suas bancadas para aprovar a proposta. O apoio dos republicanos é visto como importante para a oposição, já que o presidente da Câmara, Hugo Mota, integra a sigla e pode ser pressionado pela cúpula a pautar a anistia no Congresso. Ô Zé Maria Trindade, você entende que uma articulação com os republicanos pode fazer a gaveta se abrir e esse projeto explodir ali para votação? Pois pelo que eu soube aqui, o acordo com o presidente da Câmara, Hugo Mota, é de não travar o projeto, levar o projeto ao plenário. E a resposta dele teria sido o seguinte: olha, eu não vou travar, obedeço o ciclo normal do projeto, mas eu não vou atrás de votos, eu não prometo a aprovação. Isso vai ficar por conta de vocês. Ontem, numa conversa com um deputado governista muito importante, ele dizendo o seguinte, me revelou que tentou uma negociação com a direita, com o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, para aprovar uma anistia parcial sem a possibilidade de anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. E que eles não toparam. Veja que não é tão difícil assim aprovar a anistia. Se um líder de oposição me disse isso, que tentou a possibilidade de acordo, eles estão convencidos de que o ex-presidente Jair Bolsonaro quer incluir o nome dele nesse projeto da anistia. E aí, os governistas não querem de jeito nenhum, Então, a tentativa aí de acordo dos governistas é fazer uma anistia só parcial para os que foram presos ali pelo dia 8 de janeiro. Na fala aberta, os bolsonaristas dizem que o objetivo da anistia
é para os condenados no dia 8, né? Esse pessoal que foi condenado a 17 anos e tal, e que seria uma redução de pena e não uma anistia total, porque eles também acham que não passa uma anistia total, porque muita gente quebrou, né, o Congresso, quebrou o Supremo, quebrou o Palácio. Tá, vão ter que pagar. Já estão reservados 45 milhões de reais para pagar os vidros e a recuperação de obras de arte, né? Esse é o cálculo, 45 milhões de reais. E eles continuariam condenados em parte, mas não pelos 17 anos. Abertamente, os bolsonaristas dizem que a história do ex-presidente Jair Bolsonaro é a Lei Ficha Limpa, é outro projeto. Mas os governistas dizem que não, eles não quiseram esse acordo da anistia só para os que cometeram aqueles atos lá do dia 8 de janeiro. Então, esse é o envolvimento político, o pacote político que está sendo apresentado. Muito bom você trazer esse cenário para a gente, Zé, para ouvir os nossos amigos também de que maneira que eles acompanham esse movimento. Fala, Gani. Olha só, eu vejo que são questões separadas, né? Então, uma coisa que a gente está falando aqui, Evandro, é a anistia para aquelas pessoas envolvidas no dia 8 de janeiro. E aí, eu não sou a favor da anistia, eu sou a favor que essas pessoas tenham as suas penas de acordo com os crimes que cometeram, ou seja, crimes de vandalismo e não crimes de golpe de Estado. É inadmissível uma pessoa que usou lá um batom para escrever numa estátua, pegue 17 anos de cadeia, né, uma dona de casa, enfim, enquanto você tem estupradores, assassinos, traficantes de drogas que estão soltos. Me parece que há uma desproporcionalidade em relação a essas penas. Portanto, a anistia não seria a palavra adequada, mas ter uma pena adequada. Eu acredito que as pessoas que cometeram vandalismo devem ser punidas, mas de acordo com o crime de vandalismo. Em relação ao Jair Bolsonaro, Evandro, ele ainda nem foi considerado culpado. Então, a gente tem que esperar, muita água vai rolar. Uma vez que ele for considerado culpado, aí sim a gente pode falar em anistia. E uma outra questão é reverter a sua inelegibilidade. E isso é uma questão com o TSE. Então, muitas vezes, esses temas são misturados, né? Porque anistia, a gente está falando do pessoal de 8 de janeiro. Pode ser uma anistia também caso Jair Bolsonaro venha a ser considerado culpado pelo Supremo Tribunal Federal pela primeira turma. E uma outra questão é reverter a sua inelegibilidade. Fala, Piperno. Você sabe que teve um hit aí de carnaval, né? Lá vai. Que era assim, ó. Mesmo já idosa, ela nem despista, preconceituosa, homofóbica e fascista. Odeia livros, detesta artista, seu hobby agora é ser a tia terrorista, né? Pois é, tem lá, mas enfim. Batom, não. Foi vandalismo, chamar a mulher de terrorista, não foi terrorismo. É a banalização do termo terrorista, o Piperno. O nome é exatamente a tia terrorista, porque não foi só o 8 de janeiro, né? A gente sempre fala aqui, foi uma sequência de eventos. Aliás, tem outro pedaço, saiu rasgando, cavalcando. Mas o problema é que essa sequência de eventos você tem que provar conexão concreta entre esses fatos, não na narrativa. Né? Golpista sempre teve anistia, então é mais uma vez a repetição da história, ou seja, golpista de novo. Vândalo. E por sinal, Piperno, eu não vejo assim, não. Eu tenho a impressão, eu sempre falo isso, que na história da humanidade, a sublevação de poder, ela é grave, né? Sempre foi. Veja que na França deu guilhotina, inventaram a guilhotina, quem inventou a guilhotina foi guilhotinado, prisão perpétua, enfim. Aqui no Brasil, o Tiradentes apenas fez um movimento contra impostos e tal, foi enforcado e esquartejado, para se ter uma ideia. Então, a sublevação de poder sempre, em qualquer momento da história, é muito grave. O debate não é isso, sobre a gravidade de tentar quebrar a democracia. O debate é que se realmente houve. Aí é que mora e aí que está o grande debate político. Então, mas você vê, né? Quem ficou lá 70 dias acampado
não ficou exatamente porque eram sem terra que estavam precisando de abrigo e do aconchego das Forças Armadas. Hoje, por exemplo, eu vi mais um, né, dos muitos posts que o ex-presidente Bolsonaro tem feito, lamentando, estava ele com um olhar lá, enfim, pesaroso, né, quase chorando, né, as lamúrias aí por conta das condenações de muitas dessas pessoas. E mais uma vez, acho que pela 10ª vez mais ou menos, eu escrevo lá, pois é, presidente, se não fosse o senhor, não haveria nada disso, porque o senhor, em momento algum, escreveu ao menos um tweet pedindo para que essas pessoas fossem para casa. Então, esses punidos hoje, as pessoas que estão cumprindo pena hoje, lá estão por culpa do senhor. Ô, Piperno, o próprio relatório da PGR tem uma fragilidade nesse ponto, porque não consegue estabelecer uma relação concreta entre aquela cogitação, aquela cozinha do golpe com os eventos do dia 8 de janeiro. Até porque, de acordo com as mensagens que a gente viu, o golpe ali teria participação de militares, lideranças, forças armadas. O 8 de janeiro não houve absolutamente nada disso. Quer dizer, foi um golpe, entre aspas, sem armas, sem liderança, sem saber quem que ficaria ali e tomaria o poder e sem a participação das Forças Armadas. Que golpe é esse? 8 de janeiro. Que golpe é esse cuja a transição ela é pacífica, onde o presidente Jair Bolsonaro trocou o comando ali pacificamente das Forças Armadas, de acordo com o próprio ministro Múcio. Por conta disso, essas pessoas deveriam estar sendo julgadas de acordo com o crime de vandalismo. Eu estou aqui seguindo o voto do ministro Cássio Nunes, porque me parece muito coerente, porque não há essa ideia, né, de que houve de fato um golpe. No máximo, a gente pode argumentar que essas pessoas estavam incitando, né, fizeram ali uma invasão para incitar as Forças Armadas a fazerem alguma coisa. Mas isso é uma incitação à violência, não é um golpe mancomunado, planejado, estratégico. Você já parou para pensar numa coisa, que as trocas dos chefes militares ocorreram depois das recusas dos chefes do Exército e da Aeronáutica embarcarem na aventura golpista? Eles, inclusive, disseram que essa sugestão foi levada a eles pelo presidente da República. Mas foi feita antes, né? No último dia, o próximo do último dia, e houve a troca. Não, a proposta foi feita antes. Mas aí que tá. A proposta foi feita antes, tanto que ele saiu. Mas não houve o golpe antes. Quer dizer, seria muito mais fácil eu dar o golpe enquanto eu tenho o comando do país. Mas deixa eu fazer uma pergunta geral para vocês, para a gente voltar ao centro da questão. Por que o projeto da anistia seria importante ou não nesse momento? Comece contigo, Zé. Olha, um projeto de anistia nesse momento não seria importante, primeiro porque o processo não está concluído ainda, né? Não está todo concluído. Existem alguns que já estão condenados em última instância, né, transitado em julgado. Outros foram absolvidos, poucos, outros ficaram apenas num acordo com a justiça. Então, depois do processo pronto e do debate político pacificado, veja bem que isto não é um assunto pacificado, porque existem opiniões aqui e ali contra e a favor, ou seja, ainda existem dúvidas. E a anistia só deve vir depois do assunto pacificado, que todos entendam o que realmente aconteceu e qual é a posição do Supremo Tribunal Federal. Eu entendo que, internamente, esse é um processo que o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro já perdeu. Daí, essa decisão de ampliar a pressão para o exterior, para os Estados Unidos e tal, para fazer um debate muito mais amplo. Os advogados me dizem aqui, Evandro, de que é difícil fazer a defesa jurídica, mas é preciso ter uma base jurídica para discutir politicamente e até internacionalmente. Então, o processo ainda não está pacificado. O perdão, né, a anistia, só deve vir depois do processo tranquilizado e que a gente entenda realmente qual foi a participação de cada um e a opinião da Justiça. Eu entendo que aprovar agora uma anistia, o Supremo barra, como barrou o ex-deputado Daniel e outros, né?
Fala, Gani. Eu vejo que é importante... Rapidinho, Gani. 4h31, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Fala. Evandro, curto e grosso, eu vejo que é importante para reverter uma injustiça que fizeram com essas pessoas. Você tem pessoas presas aí por mês, há mais de ano agora. A gente tem também aí prejuízos psicológicos e materiais a essas pessoas. Então, uma anistia seria uma forma de corrigir essas injustiças do passado, ou pelo menos uma redução da pena dessas pessoas. Arremate, Piperno, com a sua análise. Golpistas não merecem anistia de forma alguma. Xandão neles. Estavam lá para tentar exatamente mudar na marra o veredito das urnas.